Estou aqui com o Romano Panceira. Para quem esteve fora do varejo nos últimos 40 anos, talvez não o conheça, mas quem esteve no dia a dia, com certeza já ouviu falar. Romano, ele começou vários eventos importantes para o varejo brasileiro, abrindo fronteiras, conectando o supermercado com novas tendências e, mais recentemente, está levando além da fronteira do Brasil para fazer jornadas de conhecimento na China, nos Estados Unidos e em diversos locais. Hoje a gente vai falar um pouquinho com ele exatamente sobre essas experiências que ele está trazendo de fora e como que o varejo brasileiro pode ficar atento a algumas mudanças que vão fazer total diferença no modelo de negócio. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a todos vocês aí pela oportunidade de poder contribuir e colaborar com um pouco de conhecimento e trazer um pouco dessas nossas experiências, não só internacionais, mas também aqui do Brasil, né, das viagens todas que eu faço aqui pelo todos os campos desse nosso país, que é gigante, né? E que tem comportamentos de compra totalmente diferentes do shopper, né? Então, assim, muito regionalizados e até, às vezes, extremamente pontuais, né? Perfeito. Bom, isso que você já falou, eu já entendo como sendo um grande desafio. Um país do nosso tamanho, com tantas diferenças, como que eu consigo fazer um modelo que seja único para cada local e que também respeite o que é o meu cliente, né? Pensando talvez em mix e forma de oferecer. E aí, puxando um pouco para a questão do conhecimento sobre o cliente, que é sempre o tema que a gente está trabalhando aqui, queria ouvir tua opinião sobre isso. Como você está vendo uma mudança do varejista em perceber quem é o seu cliente, como se adaptar a esse conhecimento, a esse tipo de oferta? A gente teve na APAS esse ano uma palestra do Luciano Huck, né, que na verdade foi um mix de palestra e entrevista lá para o presidente e para a esposa do presidente da APAS, o Erlon. E a gente viu lá um comentário dele que me marcou, né, que ele colocou que a rede social de hoje é a loja do supermercado de vizinhança, onde lá no caixa as pessoas ficam trocando informações, conhecimento e na fila também trocando informações entre os consumidores e com a própria loja e com a própria empresa, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu vejo que o conhecimento profundo do comportamento de compra do consumidor está ali no ticket do checkout, né? Uhum. Tem um banco de dados gigante para ser trabalhado, mas que muitos supermercadistas acabam trabalhando como um bando de dados, né? Ou seja, só de reposição de estoque e não de aprofundamento do conhecimento. Então, eu vejo que ali é uma grande oportunidade de entender isso de um lado e uma outra, vamos dizer assim, um outro paradigma que para mim é extremamente importante também, são as tendências de comportamento de compra do consumidor, né? Então, por exemplo, né, a gente tem falado muito hoje na parte nutricional do consumo. E nós estamos vendo aí essas injeçõezinhas, né, que estão tirando a fome de todo mundo. Então, assim, como é que fica isso do ponto de vista de consumo, né? Como é que o consumidor se comporta, como é que ele enxerga? Isso é um lado. E de outro lado, a gente tem visto muito supermercadista, muito nutricionista, orientando o seu consumidor, seu cliente, que é o consumidor do supermercado, a comprar creatina, a comprar colágeno e outras coisas, né? E isso não tem no supermercado. Então, eu, supermercadista, será que eu não posso melhorar e aperfeiçoar e ampliar o meu volume e as minhas categorias de produtos para atender esse tipo de consumidor? Perfeito. Então, eu acho que são duas fontes, né? Uma fonte é o que eu tenho ali no dia a dia e outra fonte é o ficar ligado e plugado nas tendências de consumo. De repente não é mais o produto A, o produto B que o meu consumidor vai comprar, mas é o produto C e o produto D que estão com volume, uma margem gigante e pode trazer valor para a minha empresa, né? Perfeito. Você tocou no ponto que é muito importante, aliás, dois. Um é a questão dos dados, que muitas pessoas veem isso como uma área meio fria do negócio, né? Números, dados, parece que é muito coisa de tecnologia, mas na verdade esse dado é para conectar com outro ponto que você falou, que é o relacionamento com a pessoa, né? A partir do momento que eu conheço melhor ela, eu consigo servir melhor ela e criar algo que talvez seja a palavra mais importante, acho que desse ano, que é a questão da confiança no consumidor. Eu lembro de vocês na China,
comentando muito sobre isso, de escutar os varejistas chineses falando que a experiência da loja ela é muito importante para gerar uma confiança que vai permitir depois uma venda muito maior em outros canais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É impressionante isso, né? Ou seja, a base do negócio para o chinês é o conhecimento do comportamento do seu consumidor, né? E também o conhecimento desse comportamento gera uma oportunidade de entender qual é o valor que ele tem ao longo da vida, né? O famoso lifetime value aí que a gente tá na moda hoje essa expressão, né? E a gente viu muito isso lá na China, com o consumidor sendo o centro do negócio, né? E aí, só para trazer um exemplo que me marcou bastante lá, foi a questão de abertura de loja do Walmart com o Sam's Club. O Walmart, aqui no Brasil, quando a gente vai abrir uma loja de supermercado, o que a gente faz? A gente faz pesquisa de mercado, né? Vê o potencial de consumo, Exato. potencial de renda, comportamento, etc. O Walmart com o Sam's Club lá na China, ele faz diferente. Ele levanta esses dados, obviamente, do potencial da determinada região ou micro-região, e aí ele começa a montar dark stores. Então ele monta uma dark store e começa a vender para aquele consumidor ali daquela região. 2 quilômetros depois, né, 1 milha de distância, ele monta outra. 1 milha de distância, depois de 2 meses, ele monta outra. Em 1 ano, ele monta 10 dark stores e aí ele tem uma síntese, vamos dizer assim, de quais categorias que ele vai vender naquele Sam's Club, qual a performance que vai ser daquela loja, qual o potencial, né, de lojas satélites que terão naquela loja e assim por diante, né? Ou seja, é um conhecimento riquíssimo que teve a sua origem em 10 dark stores, ou seja, um custo baixíssimo para performar uma loja. E aí constrói a loja. E a loja, né, vocês sabem bem que aqui no Brasil também não é diferente da China, né? Hoje, em 3 meses, tu consegue botar de pé uma loja. Com essas construtoras especializadas em construção de loja. Então, 3 meses depois, ou seja, no 15º mês, está a loja pronta, atendendo um público e a loja bombando. Nós tivemos a oportunidade de visitar um Sam's Club lá em Pequim e é impressionante o movimento da loja numa terça-feira de manhã. Quer dizer, a gente não imaginava que teria tanta gente lá naquela loja como a gente viu. E em cima do quê? Em cima desse diagnóstico e dessa pilotagem toda que o Sam's Club e o Walmart fizeram para levantar a loja, né? Eu estou trazendo esse exemplo porque, né, isso se estende para qualquer categoria e para qualquer tipo de venda, ou seja venda online ou seja venda offline, né? Então, é impressionante como eles têm essa forma de performar diferente e tudo lá é medido com dado, né? Com o conhecimento do comportamento, que é o que vocês aqui na Rock fazem com excelência, né? Você vê como isso é uma forma diferente de pensar o negócio. Isso lembra muito o modelo até das startups, né, dessas empresas. Ou seja, eu testo rápido. Exatamente. E eu testo num custo mais baixo para eu sentir se eu tenho potencial ou não para aquilo. E se eu precisar mudar, é muito mais barato Vira mudar. chave, E isso é uma chave de mudança cultural do negócio. E talvez essas são as chaves mais difíceis de mudar, porque a tecnologia não é difícil. O difícil é o pensamento do varejista, do modelo de mudar um modelo de negócio tradicional que vem vindo ao longo dos anos, né? E aí, só para a gente poder fechar o nosso assunto, que também é algo que eu vi bastante na questão da China, é o modelo de negócio de pensar o varejo não só mais como uma loja para vender coisas, mas uma plataforma de vendas. Ou seja, através da confiança que eu gero, eu não estou vendendo mais só produtos de mercearia, açougue, hortifruti, eu começo a vender produtos financeiros, eu começo a vender produtos de bazar, eletrodomésticos, carros, eu começo a vender viagens, porque eu criei algo em torno do meu cliente, né? Para poder, aquela confiança gera muito mais negócio. Queria que você fechasse para a gente poder escutar um pouquinho dessa mentalidade nova de negócio. A confiança é a palavra-chave. Eu acho que a gente constrói confiança com o consumidor em cima da marca e aí a marca oferece para ele todo o produto e serviço que ela entende que ele vai querer adquirir ou que ele tem um potencial de aquisição, né? Porque às vezes a gente não tem certeza se vai adquirir ou não, né? E
Tem um outro exemplo que eu poderia trazer aqui, de comportamento, que é uma rede chamada Rema, que é ligada ao grupo Alibaba lá, e que tem os famosos trilhos, né, em cima da loja lá, que a gente vê em vários vídeos aí na internet, enfim, de entrega, né? Mas essa é uma loja. Esta loja, ela tem uma relação de 80-20, ou seja, 80% é vendido online e 20% é físico na loja. De produtos frescos, produtos in natura, como peixes e crustáceos, né, são vivos, né, literalmente, e são entregues até 30 minutos em até 1 milha de distância, né, ou seja, praticamente 2 quilômetros. Porém, eles têm uma outra loja, Rema, chamada Rema Premium, né, que a relação é exatamente o contrário, é 80% físico e 20% online. E não tem os trilhos em cima. E a gente perguntou lá para os gerentes, né, qual a diferença básica, né? Eles disseram, olha, aqui eu tenho um consumidor que tem muito mais poder aquisitivo e ele gosta de experienciar, ele tem tempo, ele gosta de ficar na loja, conhecendo, vivendo a loja, enquanto que na outra é um consumidor mediano, né, que quer fazer a reposição, a compra, então ele compra lá online, já recebe na sua casa, faz a sua refeição, etc. Então, veja que é uma marca está entendendo o seu consumidor, o comportamento de compra dele, ela tem essa relação de confiança e ele acredita tanto que ele sabe, olha, se eu quero ficar mais tempo na loja, eu vou na Rema Premium, se eu quero ficar menos tempo na loja, eu vou na outra Rema, enfim. Então, são exemplos que a gente tem de confiança nisso, né? E isso vai se estendendo até hoje o famoso live streaming, né? Live commerce, né? Que é a venda online em tempo real, com performance de formadores de opinião, vendendo para ti qualquer tipo de produto, né? É impressionante como isso lá na cadeia de valor da China a gente vê, ou seja, o importante é ter o produto certo, na hora certa, no momento certo, no tempo certo e ao preço certo. E isso não importa o canal, importa que eu consiga te entregar como marca e você confia em mim que eu vou te entregar isso num tempo que é o seu tempo, né? Ou seja, o seu momento. Perfeito, é o entendimento profundo do cliente, o respeito pela necessidade dele. Com certeza. Mano, como é que um varejista aqui no Brasil poderia ter contato com esse tipo de mundo? Porque é muito importante ver para crer, né? A gente vê muito isso. Muitos varejistas viajam para o Brasil visitando lojas aqui dentro do Brasil para ver novos modelos. Como é que ele consegue ter esse tipo de experiência, inclusive com essas questões das jornadas que você está promovendo? Fora, você podia falar um pouquinho sobre isso? Como que o varejista ouvindo a gente aqui poderia também participar disso? A gente organiza os projetos chamados Retail Experience, né? Que aí é Retail Experience Europa, Retail Experience China, Retail Experience América. Então, são grupos que a gente leva de varejistas, de um modo geral, mas também é aberto à indústria, a fornecedores e a empresas de tecnologia e softwares e serviços para estarem conosco, né, em grupos pequenos, assim, 30, 40 pessoas no máximo, e a gente aprofundar esse conhecimento, né, com curadoria e com visitas e reuniões técnicas. A gente não faz só visita no varejo, mas a gente faz também reuniões com personalidades, com experts, e com titulares de empresas de tecnologia que pode oferecer esse tipo de solução ou mostrar assim, olha, cara, o caminho é por aqui, o caminho é por ali. E aí o varejista ou o fornecedor desse varejo aqui brasileiro começa a ter insights e trazem isso e compartilham isso com a sua equipe. E como é que a gente faz isso, né? A gente edita um book chamado Melhores Práticas, né, e Recomendações. Então, esse book leva para aquele participante do nosso grupo uma informação clara para ele compartilhar com o seu grupo, entendeu? Então, a gente é a favor de que o conhecimento seja o mais democrático possível e o mais compartilhado possível. Perfeito. Bom, mano, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. E para você que está interessado em saber mais sobre como o conhecimento do consumidor pode melhorar os seus resultados, continue seguindo a Rock in Cantec.